Jó 40, versículo 23, Jó. Está escrito que o hipopótamo, no versículo 23, se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Amém? Então, o hipopótamo está transbordando a água, está subindo a água, ele fica tranquilo, ainda que a água chegue na boca, mas não chegou ainda no nariz, não é? Então, eu queria que você abrisse em Malaquias 3. Eu não vou falar de dízimo, Malaquias, né? E 3, né? Mas é Malaquias 3. O profeta, ele teve uma visão tremenda, o profeta Malaquias. Ele diz no versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Só aqui já diz que para Deus se manifestar e vir para a sua vida, independente da mensagem profética, que era Jesus mesmo vindo, o tempo da sua vinda. Mas eu quero falar sobre ele vir para você. Que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Mas antes dele voltar, ele precisa entrar definitivamente na tua vida, preencher todos os espaços. Se tem uma coisa que não tem como deixar, é espaço vazio, porque diz que a casa vazia vem 7 vezes pior, né? Demônios 7 vezes pior. Então ele está falando, olha, o segredo para eu entrar na tua vida, entrar do jeito que eu entrei na vida de Paulo, entrar como eu entrei na vida de Pedro, o segredo é você me buscar, como está escrito aqui, e me desejar. Você deseja a presença de Deus? Você está buscando a presença de Deus? Então a receita é essa: deseje e busque. E ele continua. E ele diz aqui, mas agora fica uma coisa um pouquinho mais difícil da gente ler. Ele diz o seguinte no versículo 2, mas quem que pode suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? E depois ele diz que ele vai ser como fogo que derrete, purificador da prata, e que ele vai ser também como o lavandeiro. Ele fala de algo um pouco pesado. Ele está preparando a gente. Quem que vai aguentar os últimos dias? E quem vai ficar em pé? Quando ele fala, eu gosto da outra tradução, que ao invés de subsistir, fala quem vai ficar em pé. Então são 2 perguntas lançadas por Deus e que nós precisamos parar para responder. E aqui diz, na continuidade, né? Quem vai aguentar e quem vai ficar em pé. Na continuidade diz, ele vem. E ele vai assentar, ele vai ficar sentado na tua frente, te preparando, porque ele quer dar muita unção para a tua vida. Mas ele está falando, olha, eu vou sentar. Quando uma pessoa senta é porque ela não está com pressa. Ele está escrito aqui no texto. Eu vou me assentar como ourives e como lavandeiro. Então, se eu vou na tua casa e eu fico em pé, aí você me oferece, você quer um cafezinho? Não, eu só vim aqui para fazer uma coisa rapidinha, porque eu tenho um compromisso. Eu nem sento, porque eu estou com pressa. Agora, se eu chego na tua casa e você fala, você quer um cafezinho? Esse é o segredo para me segurar na tua casa. Quer um cafezinho? Se você quiser me segurar um pouquinho mais, você fala, quer uma pipoca? Mas a primeira parte você já me deixa, eu vou sentar. Você quer um cafezinho? Aí eu falo, tá, eu vou sentar. Eu não estou com pressa. Eu quero ficar na tua frente. Eu quero te ouvir. Eu quero estar na tua companhia. E ele está falando, eu vou me assentar. Eu vou me assentar, mas tem um processo. Todo mundo gosta do resultado, não é? Todo mundo gosta do bebê, mas o processo é uma gestação, que no início é muita empolgação, mas depois a barriga vai ficando pesada, aí você vai se sentindo, aí a bexiga é pressionada, mas vale a pena, porque vem algo bom. Mas você preferiria ter só o bebê, né? Rapidinho, como tudo que a gente gosta. E assim, nós gostamos do resultado, mas o processo todo, agora que está próximo às Olimpíadas, toda pessoa, todo atleta gosta da medalha de ouro.
mas o processo é difícil, né? É alimentação, é dormir na hora certa, é muito exercício. E ele está falando, todo mundo gosta do ouro, mas o processo para você ter prata e o processo para você ter ouro é tudo ficar bem aquecido para amolecer, para eu dar o formato que eu quero. Você sabia que às vezes a gente pega um formato que não é o formato que Deus quer? Mas se você quiser, Ele vai te deixar no formato certo, no molde que Ele preparou para você. No formato que dá certo. No formato que dá errado, nem queira. Mas no formato que dá certo, o Moisés, no formato que deu certo, era manso. O Paulo, no formato que Deus queria, era um Paulo mais amoroso, mais carinhoso. Continuou sendo colérico, mas ele conseguiu ficar mais amoroso. E passaria aqui o tempo todo falando de pessoas que ficaram no formato que Deus queria. Agora ele está falando, eu também sento para te deixar mais branco ainda. Agora, todo mundo gosta de uma roupa bem branquinha. Agora, o processo é esfregar. Roupa branca não dá para disfarçar. Né? Uma roupa preta você pode usar até 2 vezes se você não sujou, mas a roupa branca ela denuncia logo. E ele está falando, olha, eu vou alvejar. Quando ele está falando de alvejar, ele está falando de roupa branca. E para eu alvejar, eu tenho que esfregar, é um processo. Eu tenho que deixar de molho, eu vou te deixar. Às vezes a gente não gosta de ficar de molho, né? Ah, mas tem que esperar, Deus, eu queria já pregar. Mas tem que esperar, Deus, eu queria já fazer isso, fazer aquilo. Não, peraí, fica de molho. Depois que fica de molho, eu vou soltar algumas coisinhas da tua vida que estão muito impregnadas. Depois que soltou um pouquinho, eu vou te dar uma esfregadinha. E a esfregada a gente pula fora, né? Ah, não, Deus, dói muito. Que isso, não mereço ser esfregado desse jeito. Ele esfregou direitinho todos os discípulos. Primeiro ele deixou de molho, 3 anos. Ah, eles queriam sinais, prodígios, maravilhas. Não, 3 anos de molho. 3 anos, todos eles, cheios de potencial, dedicados, mas estavam de molho. Aí deixa eu dar uma esfregadinha, aí deu uma esfregadinha em um, deu uma esfregadinha em outro, deu uma esfregadinha. Mateus, para eu te esfregar direitinho, você vai ter que conviver com Pedro. Pedro, eu vou te esfregar direitinho, porque eu vou te deixar perto de tudo aquilo que te irrita. E assim ele foi esfregando todo mundo. Mas graças a Deus que cada discípulo, a não ser Judas, todos se submeteram a ficar de molho, a serem esfregados e a ficarem expostos à luz. Eu sou do tempo que não é do Vênice. Eu sou do tempo que minha mãe quarava roupa. Quem sabe o que é quarar roupa? Tem bastante gente acima de 40. Então, jovens, quarar roupa é colocar a roupa no sol. Depois que você faz tudo isso que eu falo, você ainda põe a roupa no sol, exposto à luz. E os discípulos ficaram expostos à luz. Você quer ficar exposto à luz? Então ele está falando, mas e as 2 perguntas que nós deixamos as 2 perguntas penduradas. Fomos para o processo e para o resultado. Resultado é ouro, que vai te enriquecer. Jesus, ele falou, se você, nos últimos dias, a igreja como um todo, o corpo de Cristo, teria um diagnóstico geral. Pobre, cega, miserável e nua. Então, você tem que tomar uma providência por você. Tem muita miséria espiritual, muita pobreza emocional. Você precisa fazer alguma coisa. Então, para essa igreja, ele está dizendo, olha, eu preciso que você enriqueça com o ouro e que você fique alvo como a neve. Eu vou trabalhar na tua vida. Mas aí ele disse assim, nesse processo, aliado ao momento que você está vivendo, que é um momento de pressão, eu faço uma pergunta. Não eu, está escrito aqui. Quem vai aguentar e quem vai ficar em pé? Em cima dessas 2 perguntas, eu quero que você abra no Salmo 137. Salmo 137, nem sempre... É muito bonito você ler, né, as histórias, principalmente meninas que sempre gostaram de história de princesa. Nossa, tudo dava errado, mas depois sempre tudo dava certo, né? Então, e sempre vinha o príncipe no meio do caminho. Mas no Salmo 137 mostra que a vida não é assim, né? Tem momentos bons, tem momentos ruins. E aqui Deus estava preparando a gente. Você sabia que é um privilégio a gente estar vivo num momento como esse? Tudo está acontecendo. Ah, que coisa linda saber que Jesus está voltando. Quem sabe que Jesus está voltando? Então fala, o rei está voltando.
Fala mais alto, o rei está voltando. Gente, é um privilégio a gente viver nesse tempo tão próximo da vinda do rei. Ele está voltando. Quando que nós poderíamos pensar que todo mundo aqui está suspirando, principalmente quem tem missões na veia, como eu, suspirando. Eu já fiquei super empolgada em saber que em Israel a máscara foi abolida tanto em lugares fechados como em lugares abertos, porque Israel venceu a pandemia, Israel venceu o Covid. E, assim, a notícia é que eu ainda não posso entrar em Israel, né? Porque eu tomei a Coronavac e eu brinco, né? Eu digo que eu sei de 2 lugares que eu posso ir. Número 1, Jordânia, porque não pede vacina, só PCR. E número 2, China. A Coronavac chinesa, talvez lá eles me aceitem. Eu sei que a Jordânia me aceita, porque Estados Unidos não me aceita. Japão não me aceita. Israel não me aceita. Algum lugar tem que me aceitar. China e graças a Deus o pastor Beethoven, pastora Glaucia está lá para me receber na Jordânia. Mas aqui no Salmo 137, era um tempo de uma palavra de Deus que algo bom estava acontecendo. Mas peraí, Salmo 137 é o povo na Babilônia. Que algo bom que está acontecendo. Então vamos ler a condição emocional e espiritual do povo que estava lá na Babilônia. E está escrito no versículo, Salmo 137, versículo 1, as margens dos rios da Babilônia, eles não estavam em Israel. Nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, porque eles estavam longe da promessa, eles estavam vivendo uma negação da promessa, eles estavam cativos na Babilônia, eles estavam escravos na Babilônia. Só que eles esqueceram que quando eles foram levados para a Babilônia, tinha uma palavra, uma promessa para eles. O exílio vai durar 70 anos, depois vocês vão voltar. Eles encararam aquele período de tribulação como definitivo. Por isso está escrito, olha a condição emocional deles. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Tem uns que penduram chuteira, outros penduram a harpa. Eu não sei o que você pendurou e desistiu. Aqui, os músicos penduraram a harpa. E aqui eles penduraram a harpa, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Agora, guarda isso no teu coração. Quando a voz da adoração se cala, a voz do opressor fica alta. Aqui a voz do opressor estava falando, estava zombando, porque eles tinham pendurado a harpa. Não importa o que você está vivendo, eu digo, não feche a sua boca e adore a Deus. É uma palavra que Deus tem me dado desde a outra quarta-feira. Vocês viram, a outra quarta-feira foi só louvor e adoração, porque foi uma ordem de Deus. A adoração quebra todo o teto de bronze. E eu digo agora para você que está vivendo um momento difícil, não pendure a harpa. Todo dia você confunda o teu inimigo. E se você não consegue cantar sozinho, põe ajuda, pega teu telefone, pega qualquer coisa e coloca no louvor e começa a dizer, Senhor, eu quero te adorar, eu não penduro a harpa, porque se eu fechar minha boca, a voz do opressor, ela vai se abrir. Fecha a boca do opressor. Aliás, em Jeremias capítulo 29, não precisa abrir, porque o nosso texto base é outro, mas eu quero dizer que em Jeremias 29, Deus já tinha dado. Jeremias 25, Deus falou, 70 anos e vocês vão sair do cativeiro. Ou seja, o cativeiro tinha um limite, tinha um tempo. Não era para sempre. 70 anos é muito longo para nós. Mas eu digo que hoje Deus não está mais com o tempo de você ter 70 anos de uma situação. Aquela era a nação vivendo uma situação. Mas pode ser, o choro pode durar uma noite. Quanto dura uma noite? Não sei, meses, dias, 1 ano, 2 anos. Mas uma coisa eu sei, que o teu sofrimento tem um limite, tem um ponto final. Porque Jesus é o alfa e Jesus é o
ômega. Ele é o início da minha história. Ele é o início da tua história. Qual é o início da tua história? Antes que você nascesse, ele já te conhecia pelo nome. Antes que você nascesse, ele já tinha escrito cada uma das linhas da tua história. Antes mesmo, quando você ainda era matéria informe, eu estou falando do Salmo 139. Quando você ainda era matéria informe, ele já sabia tudo a respeito de ti, de você, e ele já tinha um plano perfeito para você. Então quer dizer que ele é o início da minha história e ele é o final da minha história. Dá aquela respirada bem fundo, que hoje a gente valoriza tanto o ar, né? Dá essa respirada aí dentro da tua máscara mesmo. Você respirou fundo. Se você, quantos aqui conseguiram respirar? Então você está vivo. Então se você está vivo, tua história não acabou. Essa é a boa notícia. Se você está vivo, tua história não acabou. O final é o ômega que dá a nossa história. É no dia marcado, ninguém morre de véspera, como a gente fala, né? Como diz o ditado, ninguém morre de véspera. Então, eu digo para você, o teu sofrimento tem um limite. Isso é um consolo tremendo, quando a gente está numa situação dessa. A outra coisa que Deus falou, enquanto você estiver no teu sofrimento, depois você leia Jeremias capítulo 29, eu vou te dar até o versículo, a partir do versículo 4, depois você lê, eu vou resumir. Mas em Jeremias capítulo 29, no versículo 4, Deus disse, enquanto vocês estiverem no exílio, vocês têm que semear, vocês têm que trabalhar, vocês têm que cantar, vocês têm que edificar casa, continuem casando, continuem olhando por suas famílias. Ou seja, Deus falou, não desanima, não fique deprimido, não fique desanimado, porque no momento que nós estamos passando por um momento difícil, o que te derruba, eu estou em cima daquela pergunta, quem é que vai aguentar e quem vai ficar em pé? Quem vai aguentar e quem vai ficar em pé é quem não pendura a harpa. Quem não pendura a harpa é porque continua com ânimo, a despeito do que está vivendo. Senhor, eu confio em ti. Você viu os nomes de Deus? Eu confio que o Senhor é Jeová Jireh, o meu provedor, o Senhor Jeová Chamar, o Deus que é presente. Eu confio, eu vou continuar edificando, trabalhando, confiando, esperando, em nome de Jesus. Você tem que continuar. A tua esperança não pode morrer. Não pendure a harpa. É isso. Quem subsistirá? Quem não pendura a harpa. Quem ficará em pé? Quem não deixar que a tristeza, o desânimo, e hoje eu venho falando nas lives, existe os psicólogos durante a pandemia acharam uma outra nomenclatura para um estado do teu emocional. Nós temos ansiedade, nós temos depressão, mas existe um estado que se chama definhamento. Eu já falei isso. Definhamento é quando você fica assim, você acorda e você não tem esperança. Você empurra com a barriga. Você não consegue acreditar em nada para o amanhã. Você fica como que amortecido. E é isso que é o definhamento. Então, eu digo que toda tristeza, que toda angústia, que toda aflição, que o definhamento seja arrancado agora do teu coração em nome de Jesus. Nós precisamos, Jesus, o Senhor deixou bem claro. Nos últimos dias, eu estou trazendo ouro. E eu estou trazendo um momento extraordinário para a vida de vocês. Não estranhe o momento que você fica de molho. Não estranhe o momento que a fornalha aquece. É porque se a fornalha aqueceu é porque vem ouro. Quem quer ouro? Se a fornalha aqueceu é porque vem ouro. Se você está se sentindo sendo esfregado é porque está vindo unção nova sobre a sua vida. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Quem vai aguentar? Fala, Senhor, eu quero aguentar. Quem vai ficar em pé? Fala, Senhor, eu quero ficar em pé. Eu não vou desmaiar. Eu não vou entregar os pontos. Eu não vou entregar a minha esperança. Eu não vou entregar a minha alegria. Eu não vou entregar a minha paz. Ainda que com lágrima nos olhos, eu não entrego. Eu falo isso. Hoje de manhã eu tive uma conversa séria, não com Deus. Eu tive uma conversa séria com Deus, mas depois eu tive com o diabo. Olha aqui, ó. Quero te dizer uma coisa. Quando o Senhor falou da parábola do bom samaritano, ele estava indo
feliz e contente no caminho dele, quando vieram salteadores. Os salteadores são quando as trevas vêm contra a tua vida para te assaltar. E aí a primeira coisa que você faz quando vem o salteador, sabe uma coisa que quando eu fui assaltada há 3 anos atrás, aí eles chegaram perto de mim e falaram a famosa frase: gente, é só você vivendo para você sentir esse sentimento de impotência quando chega perto e fala, perdeu. Cara, perdeu como? Eu trabalhei por isso. Como é que você tira o que eu trabalhei? Era uma indignação, era um sentimento de impotência tão grande. Mas eu entreguei, né? Tinha que entregar, eu entreguei. E agora, quando o teu inimigo vem e fala, perdeu, ah, não, aqui não. Eu digo agora, quem perdeu é você. Você perdeu na cruz do Calvário. Por isso, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Mas, na maior parte das vezes, ele diz, perdeu. Aí você rende, levanta as mãos, tá bom, pode levar minha alegria, minha paz, minha fé, minha esperança. Quer mais alguma coisa, eu dou. O que mais que você quer? Eu entrego tudo. É isso que você faz quando você desanima. É isso que você faz quando pendura a harpa. Diz comigo, eu não vou pendurar a harpa. Quem subsistirá? Quem? Estou perguntando para você. Quem vai aguentar? Levanta e fala, eu vou aguentar. Quem vai ficar em pé? Nós vamos ficar em pé e vamos ficar juntos. Se você vê um que está caindo, empurra. Não, você não vai cair não, eu estou aqui, ó. Você não pode tocar, mas você pode, né? Enfia o teu cotovelo e fala assim, eu te empurro. Você não vai cair. Olha para o teu irmão e fala, não vou te deixar cair não, hein? É isso aí. Mas eu queria que você abrisse em João capítulo 11. Em João capítulo 11. Vocês já viram que eu gosto de Lázaro, né? Vira e mexe, eu estou falando de Lázaro. Mas é que essa passagem é tão rica. Primeira coisa que sempre me salta aos olhos é que Lázaro, ele tinha 2 problemas interiores, porque às vezes a gente tem problemas que ninguém vê, mas Deus vê. E ele tinha 2 problemas interiores. Ele tinha uma doença que estava avançando e uma morte que estava avançando. E Lázaro vivia normalmente, com aquela doença e com aquela morte avançando no interior dele. E você aprende a conviver com as suas debilidades. Você não pode aprender a conviver com as suas debilidades. Você tem que fortalecer os teus pontos fracos. E aqui ele conviveu com a dormência dele, ele conviveu com um monte de coisa. Agora, tem um fato que é imutável. O que estava acontecendo no interior de Lázaro era bem destrutivo. Mas algo imutável é que Lázaro era amigo de Jesus e Jesus amava Lázaro. Isso está escrito várias vezes em João capítulo 11. Então, em João capítulo 11, o Senhor diz que, olha aqui no versículo 3, que ele está, Lázaro, a quem ele ama. E depois, no versículo 5, fala de novo que Jesus amava não só Lázaro, mas Marta e Maria. E depois ele diz no versículo 11, o nosso amigo Lázaro adormeceu, quando falou da morte dele. Mas eu quero primeiro ir para a doença de Lázaro. Porque o que te derruba, o texto é, quem vai aguentar e quem vai ficar em pé. E nós vimos que o que derruba a gente é a tristeza, é o desânimo, são os assaltos e pendurar a harpa. Isso nós vimos na primeira situação. O que te derruba e não te deixa em pé é você ignorar o que está no teu interior e você vive de aparência. E aqui Lázaro, ele estava vivendo de aparência, mas é imutável o fato de que Lázaro era amigo de Jesus e de que Jesus amava Lázaro. Jesus é teu amigo e ele te ama. Isso é imutável. É imutável. Agora, Jesus ficou sabendo, ele foi avisado que Lázaro estava doente. E quando Jesus foi avisado de que Lázaro estava doente, Jesus não fez nada. E Jesus, ele fez sim, ele respondeu. Quando comunicaram, Lázaro está doente. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então Jesus, ele está falando aqui que ele não ignorou o fato de Lázaro estar doente.
Ele até falou da morte, mas Jesus, ele deu mais ênfase à glória. Eu digo que não, se você está no processo que eu li de Malaquias 3, está sendo esfregado, está de molho, não importa. O que importa é que a glória de Deus vem sobre a sua vida. Agora você está diante de 3 verdades imutáveis. Jesus é teu amigo, Jesus te ama e Ele quer que a glória dele esteja sobre a sua vida. Ele amava tanto Lázaro que ele não fez nada por Lázaro. Como assim? Porque Jesus estava mais preocupado com a morte que avançava no interior de Lázaro do que com a doença. A doença não era tão ruim. Mas como assim, pastora? Olha, Apocalipse capítulo 2. Você pode ter a aparência de que vive, mas está morto. Eu digo para você que ele está mais preocupado com a morte nas tuas emoções. Ele está mais preocupado com a morte da tua paixão por ele, do primeiro amor. É urgente, gente, você precisa voltar ao primeiro amor. Sintomas de um primeiro amor que é perdido é não sentir necessidade alguma de ouvir o amado. Sintoma do primeiro amor perdido é você não sentir mais necessidade de ir aonde o amado está, ir à casa do amado. Então são sintomas que você, peraí, eu estou mal, eu estou dando desculpa, mas a morte está avançando dentro de mim. Isso vai me derrubar. Eu preciso ficar em pé, porque eu quero a glória de Deus. Você quer a glória de Deus? Olha, é tão lindo que Ele vai derramar sobre nós. É tão lindo. Olha, os discípulos podiam achar que aquele dia nunca ia chegar. Parece que Jesus só me dá bronca. Parece que a gente só trabalha duro e nada acontece. Quando que Pedro ia pensar? Olha, nos maiores dos sonhos de Pedro, talvez ele quisesse só ter aquela experiência de entrar de casa em casa e proferir, né, que o reino de Deus tinha chegado, e ver os doentes serem curados, e verem os endemoniados serem libertos. Talvez no ápice do sonho de Pedro ele imaginasse isso. Quando é que Pedro, ele sonharia que ele se tornaria aquele homem que paralítico andaria, que através da oração dele Dorcas ressuscitaria? Como é que ele poderia imaginar que a pregação dele, um único dia, 3.000 pessoas se converteram e se batizaram? Ele não podia imaginar, nos maiores dos sonhos dele, ele nunca poderia imaginar que uma visita à casa de Cornélio, todo mundo se converteria, todo mundo seria batizado no Espírito Santo, todo mundo seria batizado nas águas, tudo isso em um único dia. Quando é que Pedro podia imaginar que uma unção deste tamanho viria sobre a vida dele? Ele levava bronca de Jesus: arreda de mim, Satanás. Jesus, ele brigava com Pedro bastante, mas era porque eram os esfregões, e parecia que nunca ia chegar um dia em que ele seria usado. Mas eu digo que nos maiores dos teus sonhos, você não imagina o que Deus vai derramar sobre a sua vida. Ele quer, essa é uma geração especial. Nós vamos viver coisas extraordinárias. Por isso que nós estamos vivendo momentos tão duros como humanidade. Por isso que nós estamos vivendo, quando é que a gente pensaria? Não, passou um ano, já vai para 1 ano e meio, que nós não podemos sair do Brasil. Como assim? Que ninguém pode ir de um lugar para o outro como gostaria. Como assim? Como é que a gente poderia imaginar isso? Mas esse dia chegou, porque Deus está chamando a atenção do mundo. Algo grande vai acontecer, algo diferente vai acontecer. Ele falou: a glória vem sobre a vida de Lázaro. Eu não desisto de Lázaro. Ainda que Lázaro tenha para vocês é ponto final na vida de Lázaro. E aí tá, Jesus demorou, Lázaro morreu. Agora, cada um de nós tem a experiência de Lázaro. Lázaro morreu, eu morri. Lá quando eu me desviei, eu morri. Mas cada um tem a sua experiência. E Lázaro morreu. Jesus chega. E o ponto final, né? Pedra, Lázaro apodrecendo, é algo irreversível. Mas Jesus liberou uma palavra no reino espiritual: esta doença é para a glória. Eu vou endireitar Lázaro. Eu vou agora, ó, aquele tortinho, eu vou agora endireitar Lázaro. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e ele libera uma palavra. Primeiro ele chora.
Primeira coisa, você sabia que Jesus chora? Na Bíblia tem registrado 3 vezes que Jesus chorou. Aí eu falei hoje sobre isso. Jesus chorou quando ele, a primeira vez que a gente vê Jesus chorar é aqui. Ele chora diante do túmulo de Lázaro. Ele chora no Getsemane. Hebreus capítulo 5 fala sobre o pranto dele, como foi o pranto dele. E ele chora quando vê a destruição iminente de Jerusalém. Mas quando ele chorou no túmulo de Lázaro, ele não estava chorando só por Lázaro. Ele estava chorando por cada um de nós. Porque aquela era uma morte precoce, não programada. Era uma morte que Lázaro mesmo procurou. E Jesus chora por tudo aquilo que morre na nossa vida e que não era tempo de morrer. Eu não sei o que morreu na sua vida. Será que você desistiu, abriu mão de orar pelo teu filho? Será que você desistiu de esperar uma promessa que ele fez para você? Ele tinha feito uma promessa para mim. E eu tinha desistido de missões. Vocês sabem da minha história. Eu trabalhei em Missão Antioquia, trabalhei em Portas Abertas. Parecia que eu estava dentro de missões, mas não estava dentro de missões. O meu chamado era ir com os meus pés. Mas parecia que os anos passavam e nada acontecia. E aí eu fui ordenada e os anos passavam e nada acontecia. E eu fiquei 17 anos numa instituição onde eu fui muito abençoada, mas acontece que ali eles não tinham visão de missões. Eu fui completamente tolhida. Não tinha. Cada igreja tem uma visão. E aquela igreja não tinha visão de missões transculturais. E era o meu chamado. E eu fiquei 17 anos. Já passou do tempo. Agora não vai acontecer. Mas de repente, Deus tinha o dia e a hora programado. E foi quando Ele me liberou para ir para todos os lugares. Ele queria me preparar, está tudo no controle de Deus. Eu só digo para você, não desista do que morreu antes da hora. Deus tem uma promessa para você? Sim, Deus tem. Olha lá, Ludmila, vê se ela está entregando os pontos. Não, ela está crendo. Hoje, à meia-noite, a pastora Isenete está entrando 7 dias de oração, de jejum pela Ludmila, porque ela não pendurou a harpa, porque ela sabe que ela ainda tem coisa para fazer, e Deus vai honrar esse nível de fé. Gente, isso é tremendo. As pessoas tinham desistido, Lázaro morreu. Jesus disse assim, tinha uma coisa que não dependia de Lázaro. As pessoas colocaram um ponto final na vida de Lázaro e puseram uma pedra. Jesus disse, ei, sou eu o ponto final. Tira a pedra. Aí tiraram a pedra. Agora sim cabia a Lázaro. A pedra não cabia a Lázaro fazer nada. Agora sim entrava aonde Lázaro tinha que fazer alguma coisa. E eu quero que você leia comigo. E está escrito em João capítulo 11, no versículo 19. Então ordenou Jesus, tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E ele disse, eu não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tá bom, tiraram a pedra. Mas nada aconteceu, só tiraram a pedra. Lázaro, agora o cheiro que Maria aqui falou, quando a pedra foi tirada, invadiu aquele ambiente. Parecia que o cheiro era mais forte do que a promessa de Jesus. Nada aconteceu, só tirou a pedra. Lázaro continuava morto. Agora Jesus liberou uma palavra. Lázaro, sai daí. Ah, gente, quando ele diz para você, Lázaro, sai daí. A voz dele penetrou na escuridão. Lá dentro do túmulo. Túmulo é lugar de morte. Túmulo é lugar de deterioração. Túmulo é lugar de esquecimento. Esquecimento de todo mundo. Não dá mais tempo de você ter ministério. Não dá mais tempo de você de dar jeito na tua vida. Não dá mais tempo agora das tuas finanças acontecer alguma coisa. Eu não sei se nas tuas finanças já apodreceu. Eu não sei se a tua vida ministerial, a tua vida profissional, a tua vida familiar, eu não sei o que aconteceu de podre, mas eu digo uma coisa, que quando a voz de Jesus entra na escuridão, algo começa a acontecer. Mas cabe ao morto fazer alguma coisa. Como assim ao morto? Porque a palavra de Jesus é espírito e vida. Entrou a palavra, Lázaro,
sai daí. Quando essa palavra foi liberada, a vida foi liberada. E a vida entrou no corpo de Lázaro e interrompeu a morte. E no momento que a morte foi interrompida, vida entrou no corpo de Lázaro. E aquilo que estava deteriorado começou a ganhar formato. Então o fígado, sei lá o que, já estava todo deteriorado. Começou a revigorar a vida, e vida em abundância entrou em Lázaro. E Lázaro meio que tonto, né? Volta à vida. O que é isso? E eu estou reconhecendo, é Jesus. Jesus disse, sai daqui. Eu não quero ficar na escuridão. Eu não quero ficar na depressão. Eu não quero ficar na ansiedade. Eu não quero ficar na situação em que eu me encontro. Eu não vou pendurar a harpa. Lázaro fez o que deu. Por que eu digo que fez o que deu? Porque ele estava amarrado. Não foi fácil, Lázaro. Primeiro ele teve que dar, eu gosto de imaginar cenas. Eu imagino Lázaro dando um impulso e sentando. E aí a palavra de Jesus continuava ecoando ali. Eu imagino Lázaro dando um segundo impulso. Eu só sei de uma coisa, que eu tenho que sair do lugar que eu estou e ir para onde Jesus está. Eu me afastei dele, mas eu tenho que ir para onde ele está, porque eu quero ficar em pé, porque eu quero aguentar, porque eu quero a glória, porque eu quero vida, porque eu quero cura, porque eu quero restauração, porque eu quero milagre na minha vida. Eu imagino ele sentando, dando um impulso para sentar, dando um impulso para levantar. E agora? Já pensou se ele se vir? Nós temos uma mania de nos vitimizarmos. Não tem ninguém aqui para me ajudar, igual um paralítico, né? E aí, não tem ninguém que me leva até ali no tanque de Betesda. Não tem ninguém que me leva. Todo mundo, quando o anjo vem, todo mundo vai na minha frente. Eu não tenho ninguém que me ajude. A gente gosta de vitimizar. Aí Jesus fala assim, mas sabe por que ninguém te ajuda? Porque você é VIP. Sou eu que vou te ajudar. Você quer gente? Eu estou aqui. Eu digo para você, quando nenhuma mão se estende, a mão de Deus se estende. Não tenha expectativa em pessoas. Pessoas frustram, pessoas abandonam, pessoas rejeitam. É isso mesmo, porque você também faz isso. Não condena os outros. Você é tanto quanto. Você um dia já frustrou alguém. Você um dia já abandonou alguém. Um dia você já fez alguma coisa para alguém. E as pessoas fazem isso com você. Agora você tem tratamento VIP. Os olhos de Deus estão sobre você. Eu costumo dizer... Sabe, eu costumo dizer que se o mundo te esquece, Deus não te esquece. O mundo pode te esquecer, mas Deus não te esquece. Aí Lázaro já pensou com uma crise de vitimização lá dentro do túmulo. Ninguém me ama, ninguém me quer, nem minhas irmãs. Elas nem vieram me ajudar, eu estou todo amarrado. Eu estou com um véu no rosto, eu estou sem enxergar, não tenho mão para me apoiar. Os meus pés estão amarrados. É só você ver, Jesus mesmo viu a condição miserável que ele estava todo amarrado, né? Que esse é o hábito de fazer, era o hábito para fazer com o morto. E ele podia falar, não tem ninguém que faça nada por mim. Ele falou, eu perdi tempo, agora eu vou, não dá para correr porque eu estou amarrado, mas eu vou de passo miudinho mesmo, mas eu vou sair daqui. Escuridão chega, solidão chega, morte chega. Eu quero viver vida e vida em abundância. Eu quero viver glória e ressurreição. Olha, Lázaro não teve medo do ridículo. O nosso problema é que a gente tem o medo do ridículo quando a gente tem aquele impulso de falar, Jesus, eu te amo. Você tem coragem de dar um grito aí, de dizer, Jesus, eu te amo? Deixa eu ver. Sem medo do ridículo. Eu falei para vocês, ou foi quarta ou foi domingo, árabe não tem o medo do ridículo. Põe o seu tapetinho aonde for. Eu estava andando séculos atrás, quando eu estava lá no Cartier Latam. Gente, ali é um bairro de estudantes. Ali, deu ali o horário deles, mas era tanto árabe com tapetinho no meio do Cartier Latam, os franceses olhando, eles, nem aí, é hora de orar, e punha o tapetinho. Judeu, é hora de orar no avião, ele fica em pé, se não tiver com turbulência, ele fica em pé no meio do avião, lá com seu talite, tá
está achando ridículo? Eu estou falando com meu Deus. Eu não sou ridículo, não. Ridículo é quem não fala com Deus. Eu digo para você, Lázaro não teve medo de ser ridículo, de sair daquele jeito, com o rosto tampado, todo cheio de amarras. Ele disse, eu quero mais é Jesus. Por isso que eu pedi para a Ana cantar. Eu quero ver a tua face. Eu quero mais de ti. Eu quero cura. Eu reconheço que eu preciso de cura. Eu reconheço que eu preciso de libertação. Eu reconheço que eu preciso crescer. Eu reconheço que eu preciso amadurecer. Para de olhar para a vida do outro e olha para você. Lázaro só ficou olhando para ele mesmo. Eu preciso. Se a minha irmã Marta, ela tem um temperamento difícil, mas eu não quero me concentrar na minha irmã Marta. Minha irmã Marta que faça o que ela tem que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E lá foi Lázaro, andando miudinho. Quando ele chega lá, Jesus, eu imagino Jesus que tinha chorado. Jesus abrindo um sorriso. E aí ele disse para as pessoas que estavam do lado, tira o véu que está sobre o rosto de Lázaro. Tira todas as amarras que estão prendendo Lázaro. Lázaro, é tempo de você correr. Lázaro, é tempo de você viver tudo aquilo que você não viveu comigo. Agora eu te faço uma pergunta. Quem vai aguentar firme nos últimos dias? Quem vai ficar em pé nos últimos dias? Sabe quem? Quem não pendura a harpa. Sabe quem? Quem olha para a sua própria morte. Quem olha aonde perdeu. Olha aonde caíste. E veja aonde você tem que se arrepender. Veja aonde você perdeu o primeiro amor. Não sei. Eu acho que foi alguns anos atrás que eu perdi o primeiro amor. Não, eu acho que foi o mês passado que eu perdi o primeiro amor. Eu acho que eu perdi o primeiro amor quando eu me decepcionei com pessoas. O que é que tem a ver pessoas com Jesus? Eu acho que eu perdi o primeiro amor quando eu fiquei ocupado demais com distrações. Gente, o que é que tem a ver a distração? Que defunto vai ter distração? Não, não vai ter distração. É como o doutor Augusto Cury diz, adianta você trabalhar tanto para ser o mais rico do cemitério? Não adianta. Quem é o mais rico do cemitério? Todo mundo nasceu nu e volta nu. Eu faço uma pergunta para você. O que você está fazendo com o tempo que Ele te deu para viver? O tempo que Ele te deu para viver aqui na terra, você trata como se fosse eternidade. Mas é um tempo muito rápido. Parece que foi ontem que eu tinha 18 anos. Parece que foi ontem que eu me converti e eu tinha 13 anos. Parece que foi ontem que eu cheguei no Rio de Janeiro e já vai para 22 anos. Parece que foi ontem que o meu filho nasceu e já está com 35. Parece que foi ontem que o meu neto nasceu e já está com 13, quase 14 anos. Parece que foi ontem. Aproveita o tempo que você tem com Deus. Eu vou fazer de novo a pergunta. Quem vai aguentar? Quem quer ficar em pé?